O assunto da nossa aula de hoje é a nova república, tá? É o Brasil atual. Nós vamos falar aqui, então, nós vamos focar bastante na questão da nossa Constituição, a Constituição de 1988, que é conhecida como Constituição Cidadã, tá bom? Então, essa Constituição, ela vai substituir a partir de 1988, quando ela é promulgada, ela vai substituir a Constituição de 1967, que ainda era uma Constituição da época da ditadura. Quer dizer, em 1988, a Constituição que estava valendo era ainda a Constituição da ditadura militar, feita em 67, né? É claro que ela já tinha passado por várias emendas, já tinha caído a censura, já tinha sido abolida a tortura, etc. Mas as leis ainda eram basicamente as mesmas. E eram leis muito duras, principalmente em relação aos direitos trabalhistas, né? E, bom, desde a redemocratização falava-se uma nova Constituição, ou seja, desde 1982, 83, ali no finalzinho já do governo do João Batista Figueiredo, que foi o último presidente do período militar, já se falava em uma nova Constituição. Ora, se o Brasil não vai mais ser uma ditadura, né, se o Brasil agora vai ser uma democracia, uma Constituição feita lá nos moldes ditatoriais não serve mais, precisa se fazer uma nova Constituição, né? Chegou-se a cogitar a possibilidade de se eleger uma Assembleia exclusivamente para fazer a Constituição nova. Quer dizer, elegeria-se um grupo de deputados e representantes de todas as classes sociais para escrever a nova Constituição. Uma vez que essa Constituição estivesse pronta, esses deputados terminariam o seu trabalho, eles não continuariam sendo deputados. Isso é que é uma Assembleia exclusiva, né? Uma Assembleia Constituinte exclusiva. Essa ideia acabou sendo descartada e no dia 1º de fevereiro de 87, os próprios deputados, né, que formavam o Congresso Nacional, eles foram imbuídos de poderes constituintes, ou seja, adquiriram o poder de escrever uma Constituição, ok? Então, 1º de fevereiro de 87, forma-se uma Assembleia Constituinte com a própria Câmara dos Deputados que estava eleita. Ulisses Guimarães, que é essa figura aqui, né, conhecido como Doutor Diretas, porque ele foi um dos líderes da campanha das diretas já, né, foi eleito, então, o presidente da Assembleia Constituinte. Vocês sabem que o doutor Ulisses Guimarães, ele é um dos políticos mais importantes desta fase do Brasil, da história do Brasil, né, do final dos anos 70, começo dos anos 80, e ele teve uma morte trágica, não sei se vocês, não, acho que vocês não vão se lembrar, mas ele fazia uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, e o helicóptero que ele estava caiu, né, caiu no mar, inclusive, e eles, inclusive, nunca acharam o corpo dele, né? Chegaram a achar os restos do helicóptero e tal, mas nunca acharam o corpo dele, né? Bom, então nós teremos aí uma Assembleia Constituinte que vai começar os trabalhos ainda em 87. Vocês sabem que para se fazer uma Constituição, principalmente num país tão grande, tão plural, né, tão diverso como é o Brasil, é muito complicado, porque na Constituição você tem que conciliar ali os desejos, os anseios de vários grupos sociais, de várias classes, da classe trabalhadora, da classe empresarial, dos políticos da direita, dos políticos da esquerda. Você tem que tentar, de alguma forma, agradar a todo mundo. Tem que ter um consenso. E esse realmente é um trabalho muito difícil. Por isso que demorou tanto tempo, né? Até que em 88, essa Constituição vai ficar pronta. Nesse meio tempo, lembrando que o presidente da República era o José Sarney, né? José Sarney, que foi eleito vice-presidente do Tancredo Neves, mas o presidente Tancredo não chegou a assumir o cargo de presidente porque ele ficou doente, morreu antes de tomar posse, né? Depois da morte do Sarney, então, aliás, depois da morte do Tancredo, o Sarney não morreu ainda, ele está vivo até hoje, né? Aí o Sarney assume como presidente do Brasil, ok? Durante o governo do presidente Sarney, nós temos uma crise econômica muito séria, né, muitas denúncias de corrupção, né, e de maneira que no final do governo do Sarney a popularidade dele está quase zero. Inflação, desemprego, a dívida externa crescendo muito, né? No começo dos anos 80, o Brasil chegou a romper relações com o FMI, né?
numa atitude assim, que a gente chama de moratória. Moratória assim, é quando você suspende o pagamento da dívida. Devo, não nego, pago quando puder. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Vocês sabem que aqui na América Latina, isso foi uma coisa muito comum nos anos 80. No começo dos anos 80, vários países deram, pode-se dizer, um calote, né, no FMI. O FMI é o Fundo Monetário Internacional, é uma espécie de banco, de clube financeiro internacional, que empresta dinheiro a juros exorbitantes aos países que queiram, países sócios do clube que queiram pegar esse dinheiro emprestado, né? Então, o grande problema é que nessa época, começo dos anos 80, havia uma ideia de que o neoliberalismo, né, de que o Estado mínimo, os poucos direitos trabalhistas, fossem levar os países a um grande desenvolvimento. E essas ideias vão sendo implantadas, inclusive, com o patrocínio do FMI. Só que foi dando errado, quer dizer, os países não conseguiram, os países se atolavam na dívida com o FMI e não conseguiam controlar a inflação, não conseguiam gerar emprego e não conseguiam o tão sonhado crescimento econômico, né? Ou seja, uma política que já começou a dar errado lá no começo dos anos 80. O primeiro país, presta atenção nessa questão, o primeiro país a dar esse golpe, digamos, né, a decretar uma moratória ou dar um calote no FMI foi o México, em 1982, né? E a partir do México, aí vários outros países começaram a fazer a mesma coisa. Só que assim, se você se você para de pagar o FMI, de pagar os juros da dívida que você não tem direito a mais empréstimos, até que você pague. Então o Sarney chegou, inclusive, depois a reatar relações com o FMI, retomou o pagamento dos juros da dívida e tal, para ver se conseguia mais empréstimos, porque a situação do Brasil realmente era de calamidade, né? Um dos piores momentos da história do Brasil foi no final do governo do José Sarney, né? Ele cria essa política econômica mais uma vez, foram vários planos econômicos, né? O Plano Cruzado, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser, Plano Verão, enfim, mas não conseguia realmente conter a inflação. E essa nova política que vem agora com a retomada do pagamento dos juros, da dívida e novos empréstimos do FMI, ela ficou conhecida como política do arroz com feijão. É uma política bem simples. Não tinha nenhuma novidade nessa política econômica. Basicamente, a ideia era de aprender a viver com a inflação. A inflação era muito alta, era uma coisa assim absurda, né? Mas tomando sempre cuidado para evitar a hiperinflação. Quer dizer, a hiperinflação é a inflação fora de controle. Claro que não deu resultado. Final de 88, a inflação chegou a bater quase 1000%. Vocês vão ver depois que vai passar de 1000%, né? E, enfim, nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, uma inflação que chega na casa dos 6% ao ano. Nós chegamos a ter inflação de 84% ao mês no final do governo do Sarney. Então, assim, uma coisa realmente absurda, né? Olha só, nesse meio tempo, nós estávamos, final de 88, começo de 89, final de 89 a gente teria eleição para presidente da República, né? Acabava o mandato do Sarney e nós teríamos, então, eleição para presidente. E nessa época começa, então, a aparecer aqui nos meios de comunicação, na revista Veja, como está aí na imagem que vocês podem ver, na Rede Globo, no jornal Estadão, enfim, a Folha de São Paulo, começa a divulgar o nome de um personagem que até então não era conhecido aqui em São Paulo, aqui no chamado Centro-Sul, um político de Alagoas chamado Fernando Collor de Mello. Essa figura simpática que vocês veem aqui na foto da revista, né? Então, Fernando Collor de Mello, nessa ocasião, ele era governador do estado de Alagoas. E então ele se tornou notícia, vamos dizer assim, quando ele se negou a pagar o salário de grandes funcionários públicos lá que ele apelidou de Marajás. Marajá é um cargo que existe lá na Índia, né, de grandes pessoas muito ricas, que têm algum cargo no governo e tal, são chamados de Marajás, né? Então, o Marajá, aqui no Brasil, é um apelido que se dá a funcionário público que tem um salário gigantesco e muitas mordomias, e é uma forma pejorativa, né? E ele chamou, então, esses funcionários públicos de Marajás e disse que não iria pagar esses salários absurdos. É claro que quando você você toma uma atitude dessa, a maioria das pessoas vai concordar com isso, vai dizer, realmente, o presidente está certo.
não tem mesmo que pagar salários aviltantes, né, salários gigantescos para esses beneficiados aí. E isso, evidentemente, causou polêmica, porque os funcionários eles tinham direito de receber, embora fosse imoral, não era ilegal, estava dentro da lei na época, né? E aí, então, o Tribunal de Justiça de Alagoas entrou com uma ação obrigando o presidente Collor a pagar. Ele dizia que não ia pagar como governador, mas aí entra, até o STF entrou na parada e tal, e fizeram, inclusive, uma intervenção federal no Estado. E ainda assim, Collor disse, não, não pago, não pago, não pago. Aí a popularidade dele cresceu. Né? Poxa, de repente apareceu um político que realmente está interessado em moralizar o Brasil, e aí ele começou a aparecer no Jornal Nacional toda noite, o Jornal Nacional dedicava 5 minutos, 6 minutos em reportagens falando de Fernando Collor. E aí começam a desenhar, lembre-se que era ano eleitoral, isso é importante, né? Começam a desenhar uma figura, e vocês podem ver que ele é uma pessoa bem apessoada, agora está velho já, né, o Collor, mas ele era um sujeito boa pinta e tal, né? E aí a popularidade dele começa a crescer, ele começa a ficar famoso aqui, em São Paulo, Rio de Janeiro, daqui a pouco as pessoas já começam a cogitar o nome dele como futuro presidente do Brasil, e aí o nome dele vai crescendo. A Globo, principalmente, teve um papel muito grande na promoção da popularidade do Collor, né? Muito apoiado pela grande imprensa, eu estou aqui, ó, tá? Collor era apresentado como o candidato ideal para a eleição de 89. Era jovem, esportista, boa aparência, boa oratória. O Collor era jornalista, se não me engano, era advogado também. E realmente ele fala muito bem até hoje, né? Se vocês quiserem ver algum discurso do Collor, o discurso de posse dele é uma coisa incrível. Eu até deveria ter pego para vocês. Eu vou postar no grupo para vocês depois, eu vou ver se eu acho. Eu me lembro, porque essa é uma história recente, evidentemente, né? Nessa eleição, ele concorreu com Lula no segundo turno, e ganhou, vou falar disso daqui a pouco. E eu, evidentemente, votei no Lula, porque nunca escondi de ninguém a minha posição de esquerda, né? E a gente já via que ali tinha uma trama, tinha uma mutreta para eleger um representante da direita, dos empresários e tal. Mas, e aí ele venceu a eleição e tudo. Quando ele faz o discurso de posse dele, eu vou dizer sinceramente para vocês, eu botei fé no Collor. Né? Pra vocês verem o poder da oratória, o poder da fala bem feita e tal, né? E deu aquela esperança de dizer, agora vai, esse cara realmente vai botar o país nos eixos, né? Mas foi uma ilusão, evidentemente, né? O governo dele foi um desastre, tanto é que ele foi caçado logo depois, né? Então esse era o famoso Caçador de Marajás. A revista Veja dedicou várias capas a ele e tudo, né? Bom, e aí nós teremos, então, tudo dentro ainda do finalzinho do governo do José Sarney, tá? E aí surge o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, que é o partido hoje do João Dória, do Bruno Covas, né? Alguns políticos do PMDB, que era o partido do Tancredo Neves, que acabou não tomando posse, enfim, rompem com José Sarney durante os trabalhos da Constituinte. Então, enquanto a Constituição estava sendo escrita, eles entram em atrito ali, não conseguem realmente se entender sobre as leis que eles estavam criando, né? Então, esses políticos são Mário Covas é esse aqui é que é o avô do Bruno Covas, né? Ele foi prefeito de São Paulo, foi governador do estado de São Paulo, foi um bom prefeito, foi um bom governador. Covas era um político decente. Eu cheguei a votar nele, eu tenho que carregar essa marca comigo, afinal, né? Eu votei uma vez no PSDB, votei no Mário Covas para governador, até porque o adversário dele era o Paulo Maluf no segundo turno, então não teve jeito, né? Entre o Covas e o Maluf, eu fui obrigado a votar no Covas. Mas ele foi um bom prefeito de São Paulo, foi um bom governador, era aparentemente um político muito sério, pelo menos nunca surgiu nenhuma denúncia grave contra ele e tal, né? E ele morreu há algum tempo atrás, eu acho que por volta de começo dos anos 2000, ele morreu de câncer, inclusive, né? Então, Mário Covas, Pimenta da Veiga, Fernando Henrique Cardoso, deixa eu ver se o Fernando Henrique está aqui. Esse aqui é o Fernando Henrique, ó, né? O Pimenta da Veiga, esse daqui, que já era bem idoso nessa época. Franco Montoro não está aqui, acho que o Franco Montoro não aparece nessa foto aqui. Então, dessa separação do PMDB, dessa dissidência, vai nascer, então, o PSDB, junho de 88, em plena
Assembleia Constituinte, surge o PSDB, que vai se tornar um partido muito forte depois da eleição do Fernando Henrique, 94 para 95. Então, a eleição do Fernando Henrique dá muita força ao PSDB, vai se tornar um dos maiores partidos do Brasil, ali no final da década de 90, entre PMDB, PSDB e Partido dos Trabalhadores, são os 3 grandes partidos do Brasil naquele período, né? Opa, eu pulei uma página aqui. Criticado pelos adversários como indeciso, sempre em cima do muro, o PSDB logo se tornou um dos grandes partidos do Brasil. Essa é uma característica do PSDB, né? Teoricamente, ele é um partido de esquerda, né? Hoje eles se classificam como um partido de centro, mas o PSDB sempre foi um partido de centro. O que é ser um partido de centro? Porque ele não está nem à direita nem à esquerda, por isso que se dizia que eles estavam sempre em cima do muro. Em cima do muro, quer dizer, não toma uma decisão, não sabe para que lado vai para onde o vento assopra, né? E o símbolo do PSDB, como todos vocês sabem, é um tucano. Daí dizer que, né, o tucano Mário Covas, o tucano Bruno Covas e tal. Bom, José Sarney, quando ele foi eleito vice-presidente junto com o Tancredo, o mandato presidencial era de 6 anos, porque o que estava valendo ali era a Constituição ainda de 1967. Essa nova Constituição, ela muda, a Constituição de 88, ela muda o mandato presidencial para 4 anos, como é hoje. Ainda bem, né? Só que como o José Sarney foi eleito para 6, ele ia ter que perder o mandato em 4, aí acabaram decidindo que ele poderia ficar 5 anos, né? E aí o PSDB participou dessa negociata, foi uma negociata, evidentemente, para que o Sarney ficasse 5 anos, ok? E aí nós temos a nova Constituição, o doutor Ulisses aqui, né? O doutor Diretas, como era chamado, personagem muito importante da nossa política, ele presidiu, né, a Assembleia Constituinte e finalmente ficou pronta a nossa Constituição, que é a que está em vigor hoje, tá, gente? Se vocês quiserem ver a Constituição de 88, conhecer um pouco das leis, é muito fácil, vocês podem comprar numa banca a preço baratinho, por 20 contos vocês compram uma Constituição, né? Não com todas as leis detalhadas, mas com um resumo básico das leis, principalmente daquelas que dizem respeito aos nossos direitos e deveres, nossos direitos políticos, as garantias individuais, os direitos humanos e tal. É importante vocês terem, é importante conhecer. E acho que não é difícil também não conseguir uma Constituição online. Eu vou ver se eu acho também, eu vou postar para vocês, tá? Promulgada no dia 5 de outubro de 88. Promulgada, quer dizer, ela foi inaugurada, ela foi feita democraticamente, né? Passou por todo o processo de votação no Congresso Nacional, e no dia 5 de outubro ela é inaugurada. Apelidada de Constituição Cidadã, pelo enorme avanço nos direitos sociais, civis e trabalhistas. Vou falar disso no próximo slide. Um dispositivo da nova Constituição previa uma revisão para 1993. Então a gente estava em 89, né? Então em 93, 4 anos depois, seria feito um plebiscito, uma pesquisa de opinião pública, o povo iria votar, né, para definir a forma de governo, porque durante os debates da Assembleia Constituinte, haviam grupos que eram a favor de voltar no Brasil à monarquia, outros grupos que defendiam o parlamentarismo. O Brasil era uma república presidencialista. Então, para minimizar essa questão, vamos dizer assim, seria então feita a consulta ao povo brasileiro. O povo brasileiro é que iria decidir se o Brasil continuaria a ser uma república presidencialista, ou se o Brasil seria uma república parlamentarista, ou ainda uma monarquia parlamentarista. Tá? Foi feito esse plebiscito com as 3 opções e, evidentemente, ganhou a opção da república presidencialista, e o Brasil continua até hoje sendo uma república presidencialista. Ok? Então, aqui temos alguns aspectos da Constituição de 88 que dá a ela esse título de Constituição Cidadã. Tá? Olha só, aqui eu fiz um resumo só de algumas coisas que eu acho que são muito importantes para vocês entenderem, né? Então, olha só, as leis brasileiras, elas determinam a demarcação de terras, o direito à posse da terra ocupada milenarmente, né, por comunidades indígenas e também por comunidades quilombolas. Acho que vocês sabem o que são comunidades quilombolas, né? São comunidades que surgiram de antigos quilombos, que eram acampamentos, agrupamentos de negros escravizados fugitivos. Então, os escravos fugiam das fazendas e formavam quilombos. Nós temos história de alguns desses quilombos que são famosas, né? Como o quilombo de Campo Grande, em Minas Gerais, o quilombo dos Palmares, que é o mais conhecido, enfim.
Em relação aos direitos políticos, a Constituição estabelecia direito de voto aos analfabetos, o que é uma conquista muito grande, porque nós temos ainda, infelizmente, no Brasil, um número muito grande de analfabetos, né? Isso já gerou muita polêmica, pessoas dizendo, mas também a pessoa é analfabeta, vai querer votar para quê? Lembrando que a pessoa ser analfabeta ou não é sinal de inteligência. O analfabeto é aquela pessoa que simplesmente não teve oportunidade de ir para a escola. Não quer dizer que ele seja uma pessoa burra. Burrice e diploma tem uma diferença muito grande. A gente está cansado de ver aí muito doutor que não sabe para onde tem o nariz apontando, né? Então, inteligência é uma coisa, conhecimento, diplomas, formação é uma outra coisa. E muitas vezes um sujeito analfabeto, ele tem muito mais visão política do que um diplomado, do que um doutor, entenderam? Então, essa visão, ela foi abrangida aí na Constituição, estendendo o direito de voto aos analfabetos. Então, hoje, a partir dos 16 anos de idade, todos os brasileiros têm direito a voto, homem, mulher, né, indistintamente. Ela estabelece também o habeas data, que entra na questão dos direitos humanos propriamente, né? Direito de acesso à informação sobre as pessoas que são constantes nos órgãos oficiais. Então, tudo que for informação a seu respeito, você tem direito de consultar. Antes, durante a ditadura militar, não tinha. Eles faziam verdadeiros dossiês a respeito da vida das pessoas e você não ficava sabendo, né, das informações suas que estavam nos órgãos do governo. Plano Nacional de Educação, tá? Ou seja, até então, cada governo de estado estabelecia o plano de educação estadual. Muitas vezes era até municipal. E então, o PNE, como é chamado, né, o Plano Nacional de Educação, cria um projeto de educação nacional. É claro que respeitando as individualidades, né, as questões muito particulares de cada região. Isso está bem claro na lei. O plano é nacional, mas para cada região você faz uma adaptação de acordo com as características da região, né? Estabelece também a ideia da reforma agrária, né? Reforma agrária no Brasil sempre foi uma briga muito grande. Durante a ditadura militar, inclusive, nós tivemos lá as chamadas ligas camponesas, especialmente no Nordeste do Brasil, em Pernambuco, né? Francisco Julião foi o grande líder das ligas camponesas, das pessoas que não têm terra lutando para ter a sua própria terra, né? Muitas vezes promovendo ocupações de terras, chamadas terras devolutas. Isso aqui é muito importante porque agora há pouco tempo nós tivemos um debate na eleição municipal de São Paulo a respeito disso, né? O candidato a prefeito, o Boulos, ele lidera um movimento de ocupação de moradias, que é o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E além do MTST, nós temos um outro movimento, que é o chamado MST. O MST é o movimento do Sem Terra. São dois movimentos diferentes, um de ocupação urbana e outro de ocupação rural, né? E a grande polêmica que se tem sobre essa questão é de que são invasores. Invadem propriedades, invadem terra, invadem casa. Mais ou menos, isso é uma visão distorcida, né? O que a Constituição brasileira diz a respeito da terra e a respeito da moradia? Que todo brasileiro tem direito à sua própria casa. Então, o governo tem que promover ações, seja com construção de casas populares. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, foi uma tentativa da presidente Dilma de tentar melhorar um pouco essa questão, né? Ou seja, atendendo reivindicações de grupos. Quando o pessoal do MTST, o pessoal lá do Boulos, invade uma casa, ou ocupa uma casa, eles não entram na casa de ninguém. Não é, eu tenho uma casa fechada ali e tal, porque eu me mudei, eu vou me mudar para outra casa e depois vou alugar. Eles não vão invadir a casa de ninguém. Isso é uma bobagem, isso é uma distorção para colocar medo na cabeça das pessoas, né? As casas que são ocupadas, elas são estudadas pelo movimento, pelo MTST, eles têm uma equipe jurídica, inclusive, e eles avaliam se a casa está em ordem. A casa, prédio, terreno urbano, se os impostos estão em dia, se o dono daquele imóvel realmente precisa dele, se ele realmente vai usar esse imóvel, se ele tem planos para esse imóvel. Às vezes o sujeito tem um monte de casas lá e as casas estão abandonadas literalmente. O dono não paga impostos, a dívida de impostos é maior, por exemplo, IPTU tem que pagar todo ano, né? A dívida de impostos é tão alta que já superou em muito o valor da casa, ou seja, aquela é uma casa devoluta, é uma casa que
é de propriedade legal da prefeitura, entenderam? Então ela pode sim ser ocupada. A mesma coisa se dá em relação à terra. O sujeito tem uma fazenda tão grande que ele não usa 10% da fazenda. A fazenda está lá só para especular com a terra. Ele compra por uma... Às vezes nem compra, né? Muitas vezes essas terras são terras do Estado que o sujeito invade. Ele vai lá, bota uma cerca e diz, aqui é meu. No Brasil tem uma lei chamada Lei do Uso Capião, que diz que se alguém ocupar uma terra pública, uma terra do Estado, e ele produzir nessa terra, e ele viver nessa terra, e ele provar que ele precisa da terra para sobreviver, se ele ficar 15 anos usando essa terra, ele passa a ter direito sobre ela. É claro que é uma terra pública. Só que muitas vezes, isso são chamados posseiros, né? Eles tomam posse da terra pública. No fim, eles acabam ganhando uma escritura e tal, a terra é legalizada normalmente. Mas o que acontece? Aproveitando-se das brechas da lei, tem muito fazendeiro poderoso, gente poderosa, eles invadem grandes quantidades de terras públicas, principalmente na região da Amazônia, só que eles não ocupam a terra de fato. A terra está lá só para especulação. Esperam passar os 15 anos e depois, com a ajuda de algum cartório, de algum escrivão que é chegado, com a ajuda muitas vezes de alguns deputados e senadores, eles conseguem título dessas propriedades. Mas são coisas assim enormes, né? Propriedades de milhares de hectares, de alqueires, enfim. Então essas são chamadas terras devolutas, são as terras griladas, são as terras roubadas do Estado, né? E o MST, então, acaba invadindo essas propriedades para forçar o governo a desapropriar a terra, dividir a terra em pequenas propriedades e distribuir às pessoas que não têm terra. Okay? Então essa é a ação do MST. Isso está previsto na Constituição. Então o que eles fazem está tudo dentro da lei. Agora, evidentemente que existem alguns excessos. É claro que, como é um grupo muito grande, sempre tem algum aproveitador ali no meio, gente que entra para o movimento sem realmente necessitar, e quando recebe uma terra, né, a doação do governo, acaba vendendo a terra e entrando de novo no movimento. Isso acontece. Só que a gente não pode julgar um movimento tão grande e tão, digamos, justo, porque é justo que todos tenham direito à terra, é o que diz a lei, né, por um ou dois espertalhões que estão ali no meio, entenderam? E o que a imprensa faz? A imprensa representa o poder dos grandes fazendeiros. A imprensa está do lado dos grandes proprietários, não do lado do povo, nunca esteve, exceto um ou outro órgão de comunicação, que é muito raro, né? Recomendo para vocês a TVT, se vocês quiserem uma TV dos trabalhadores, né? Uma TV que mostra o nosso lado, o lado das pessoas mais humildes. Assistam a TVT que vocês vão ver como as notícias que são veiculadas na grande imprensa, Globo, SBT, Bandeirantes e tal, é bem diferente do que eles contam lá, tá? TVT, se não me engano, é canal 44, né, da TV digital, ok? O que a TV tradicional mostra? Mostra eles invadindo propriedades, muitas vezes nessa propriedade, mesmo sendo terra devoluta, tem lá uma sede ou tem uma plantação, e aí lá o pessoal do MST queimando lavouras, passando com o trator em cima de plantação, e aí aparece como vandalismo. Ah, olha os vândalos, tal, né? Alguns defendem, inclusive, que os fazendeiros possam ter armas de fogo e matar os invasores. Então isso é uma eterna polêmica que a gente precisa olhar com muito cuidado para ver o lado da classe trabalhadora e o lado desses fazendeiros oportunistas, tá? Mas, enfim, a reforma agrária, que sempre foi um sonho dos mais pobres brasileiros, ela se torna realidade com a Constituição de 88. E ela vem acontecendo no Brasil. Nós temos exemplos, principalmente no sul do Brasil, né, em Rio Grande do Sul, Paraná. Nós temos exemplos de assentamentos muito produtivos, muito interessantes, inclusive com a produção de arroz orgânico. O maior produtor mundial de arroz orgânico, para vocês terem ideia, é um assentamento do MST do Rio Grande do Sul. Então, assim, eles são exemplos, na verdade, de organização, e seria muito interessante que isso realmente se estendesse, né, pelo Brasil afora. Você resolveria muitos problemas com a reforma agrária bem feita. A função social da terra. Então, a terra ela não deve existir apenas para dar lucro para algumas pessoas. Ela tem a função realmente de produção de alimento, de abrigar as pessoas sem terra e tal, né? A tortura se torna um crime inafiançável, né? Durante a ditadura, era o que eles mais faziam, era a tortura. Os torturadores foram todos perdoados pela anistia. Alguns deles foram até elogiados, né, pelo atual presidente, lá, no caso do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era um dos grandes torturadores, que é o ídolo do presidente Bolsonaro, dos filhos dele, etc. A questão da proteção ao meio ambiente, criando áreas de proteção permanente, né?
Mata Atlântica, Cerrado, as áreas de manguezais. Então vejam que a Constituição de 88 ela é realmente muito interessante, ela é muito boa nessa questão dos direitos humanos, da proteção da natureza, enfim. Garantia dos direitos individuais e sociais das mulheres, tá? Então, a partir daí é que começa a surgir as delegacias da mulher, a ideia da lei da Maria da Penha também, que protege a mulher contra a agressão doméstica, vamos dizer assim, às vezes do próprio marido, enfim, né? Então, vejam que ela realmente é muito ampla. Agora, por isso que eu digo que seria interessante vocês darem uma lida na Constituição, para conhecer essas leis a fundo, né? Para também não serem manipulados quando as pessoas comentam. Hoje nós temos as redes sociais, onde muita gente escreve muita bobagem, e isso às vezes acaba meio que deturpando a realidade, fazendo a cabeça das pessoas, né? Ninguém pode fazer a cabeça de vocês. Vocês é que têm que realmente conhecer as coisas como elas realmente são. E a partir daí ter realmente argumento para tirar as próprias conclusões de vocês. Ok? Aí nós temos as eleições municipais de 88. Eleições presidenciais seriam em 89. Nós vamos falar da eleição do Collor, né? Então, eleições municipais em 88. Vitórias expressivas dos partidos de oposição. PSDB, o PSDB já sai com muita força, né? O PDT, que era o partido do Brizola, PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e o Partido dos Trabalhadores. Olha aqui, em São Paulo, a Luísa Erundina, olha a Luísa Erundina aqui, rapaz, bem jovem até, né? Estou dizendo bem jovem porque ela concorreu agora como vice do Boulos e ela já está bem velhinha, tem 80 e tantos anos. Ela sempre esteve metida aí no meio da política, ela foi prefeita de São Paulo, inclusive a primeira mulher a governar a capital de São Paulo. Depois nós tivemos a Marta Suplicy também, que foi a segunda, né, mulher a governar São Paulo. A Erundina foi uma excelente prefeita, embora ela tenha tido o seu mandato muito boicotado pela imprensa. O pessoal fazia brincadeiras preconceituosas contra o fato dela ser nordestina, né? Por ela nunca ter se casado, então o pessoal dizia que ela era sapatão e fazia muitas piadas com isso. O fato dela não ser assim uma pessoa, digamos, tradicionalmente dentro dos padrões de beleza da mulher brasileira, então ficavam fazendo piadas com a imagem dela. Isso nas grandes emissoras, programas de humor da Globo, como o Caceta e Planeta. Eu não lembro agora os programas que tinham na época, mas enfim. Né? Assim, se fosse hoje, essas pessoas seriam execradas por fazer piada com uma senhora, professora universitária, uma filósofa super intelectual, a Erundina, né? E hoje uma importante deputada do partido do PSOL, né? Faz tempo já que ela é deputada, que ela se elegeu para vários mandatos. Olha aqui, falando da questão da defesa da natureza, da Amazônia e tal, nós tivemos aqui o assassinato do Chico Mendes. Esse é um fato importante desse período do final da década de 80, né? Francisco Mendes Alves Filho, mais conhecido como Chico Mendes, ele era um ativista, um defensor da Amazônia, seringueiro, né? Ele comandava um sindicato de seringueiros lá na região, na cidade chamada Chapuri, no Acre, tá? Foi morto com um tiro no peito por assassinos ligados à UDR. UDR, União Democrática Ruralista, que é uma organização de grandes proprietários rurais. A UDR, hoje, ela é a base do que a gente chama de bancada ruralista no Congresso Nacional. Daqueles deputados que são ligados aos grandes fazendeiros lá do centro-oeste, do norte do país, né? É essa bancada que tem muita força no Congresso Nacional. Muitos deles apoiam o presidente Bolsonaro, e através da força desses deputados é que eles aprovam o desmatamento, é que eles aprovam as invasões de terras públicas, é que eles apoiam a liberação de agrotóxicos, como tem acontecido muito agora. E o Chico Mendes lutava contra isso, né? Ele defendia um projeto ali na Amazônia de exploração moderada da floresta. Né? Porque o seringueiro, os madeireiros, os pequenos madeireiros, pequenos seringueiros, eles exploram a floresta sem depredar a natureza. É uma exploração muito bem trabalhada, muito bem feita, como os índios fazem, por exemplo. Os índios vivem da natureza, mas eles não destroem a natureza. E esse era o projeto do Chico Mendes. Só que o projeto dele ia contra os interesses dos grandes fazendeiros, dos grandes madeireiros e tal. Agora há pouco mesmo nós vimos uma reportagem na TV mostrando o tráfico de madeira no Brasil, né? A exportação ilegal de madeira. Eles estão acabando com a Amazônia. Se a coisa continuar do jeito que vai, em questão de 3, 4 décadas, nós não vamos ter mais floresta, né?
e ele foi responsável um dos fundadores do PT, né, lá no estado do Acre. O seu assassinato teve repercussões internacionais. Chico Mendes é famosíssimo no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos vários institutos, instituições relacionadas a Chico Mendes, né? Plano Verão de 89. Esse foi o último plano do governo Sarney, né? De olho nas eleições de novembro de 89, o governo tenta conter a inflação galopante, inflação fora de controle. Em janeiro de 89, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, chamava-se Mailson da Nóbrega, ele lança o Plano Verão. Isso porque foi em janeiro, em pleno verão e tal. O novo plano congela novamente preços e salários e previa cortes nos gastos públicos. Depois da redemocratização, depois do fim da ditadura militar, todos os planos econômicos, Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, todos eles tentaram segurar a inflação congelando preços, salários, aluguéis, e não deu certo. Dá certo por um determinado momento, mas depois, né, a coisa desanda. Tivemos uma mudança na moeda novamente, né, o cruzado, que substituiu o cruzeiro, agora vai se chamar Cruzado Novo. Muitas medidas não foram colocadas em práticas e o plano fracassou, né, terrivelmente. Em dezembro de 89, a inflação chegou, olha só, pessoal, o que é hiperinflação? 2.751% ao ano. Essa daqui que passava da casa dos 84%, 85%. Aí você coloca o chamado juros sobre juros, né? Os juros compostos, e aí você vai ter essa marca incrível aqui de 2.751. Então, o dinheiro ele se desvaloriza completamente. Você tem montanhas de dinheiro para comprar pouca coisa. Pra vocês terem uma ideia, o salário de um professor em 89, eu tenho olerites guardados até hoje, chegavam a 3 milhões e 500 mil cruzados novos, que dava para comprar uma TV. Entenderam? Uma TV custava mais ou menos o salário de um professor. Então, quer dizer, você tem um monte de dinheiro, por isso que chama-se inflação. Vai aumentando, vai inflando a quantidade de dinheiro em circulação. Só que o poder de compra desse dinheiro é cada vez menor. Entenderam? Eleições presidenciais de 89, no meio dessa crise toda, no meio dessa inflação galopante, né? Teremos, então, as primeiras eleições diretas após 29 anos, desde o começo da ditadura, né? Lembrando que o presidente Tancredo Neves, que morreu sem tomar posse, foi substituído pelo Sarney, que era o vice, eles foram eleitos pelo colégio eleitoral, ou seja, eles foram eleitos pelo Congresso Nacional. Não foi eleição direta, foi eleição indireta, tá? Então concorriam mais de 20 candidatos e cerca de 30 partidos. Lembrando também que com o fim da ditadura, aquela história do bipartidarismo, né, que só podia ter 2 partidos, que era a Arena e MDB, foi substituída pelo pluripartidarismo, ou seja, pela liberdade de criação de novos partidos, e aí foi pipocando um monte de partido, como existe até hoje. O Brasil tem quase 40 partidos hoje, para vocês terem ideia, né? Em 1960, eram 6 milhões de eleitores. Em 1989, eram 82 milhões de brasileiros que teriam direito ao voto, incluindo analfabetos e maiores de 16 anos. Vocês sabem que, pela lei, o maior de 16 anos até 18, ele não é obrigado a votar. Para esses, o voto é facultativo. Assim como para os maiores de 70 anos também, né? Não é obrigatório, é facultativo. Facultativo quer dizer, você vota se você quiser. A partir dos 18 anos, aí já é o voto obrigatório. Outra novidade da Constituição de 88 são as eleições em 2 turnos para o Poder Executivo. Aí para prefeito, governador, presidente. Prefeito de cidades que têm mais de 200 mil eleitores, né? Não é o caso de Itapecerica, por exemplo. Então, no caso de Itapecerica, que tem menos de 200 mil eleitores, o candidato que tiver maioria simples dos votos, quer dizer, o mais votado, já está eleito. No caso de 2 turnos, o que acontece? O candidato mais votado, ele tem que ter pelo menos 50% mais um dos chamados votos válidos. Desconta voto branco, desconta voto nulo e tal. Dentre os eleitores que votaram e escolheram algum candidato, então o candidato mais votado ele tem que ter 50% dos votos mais um para ser eleito em primeiro turno. Se não, pega esse que teve mais votos e o segundo colocado, né, para disputar então em segundo turno. Aí no segundo turno, o que tiver mais voto ganhou, não importa quantos eleitores votem. Ok?
Nós temos aqui, eu fiz uma lista dos principais candidatos, existiam muitos outros, né, candidatos nanicos, como são chamados, que não tinham chance, mas que se candidatam para se promover, para ficar conhecido nacionalmente e tal. Então, Fernando Collor de Mello, por um partido desses partidos novos que surgiam, que era o PRN. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né, que era candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Primeira vez que o Lula se candidatou a presidente. Antes de ser eleito presidente, ele se candidatou 3 vezes. Ele perdeu uma para o Collor, ele perdeu 2 para o Fernando Henrique até ser eleito depois, né? E o Leonel Brizola, que era um nome importante, era um sério candidato a ganhar as eleições pelo PDT. Mário Covas, também nome de peso importante do PSDB. Paulo Maluf, que era o candidato da direita. O PDS era a antiga Arena, né, o partido do governo. Roberto Freire, primeira vez que eu votei para presidente, né? Eu votei em Roberto Freire, do PCB. Eu me lembro que nessa época eu ainda votava lá no interior, já morava aqui em Itapecerica, mas eu estou aqui desde 86, né? Mas eu ainda não havia transferido meu título para cá, até porque não tinha tido nenhuma eleição. E eu fui para Santa Rita, lá para minha terrinha, para votar para presidente. E apareci lá com o bottom do Roberto Freire, da PCB, Partido Comunista do Brasil. Algumas pessoas diziam, Roberto Freire é o melhor candidato, uma pena que ele é comunista. Eu dizia, ele só é o melhor candidato porque ele é comunista. Naquela época eu ainda era um adepto do comunismo, né? Hoje não sou mais, hoje eu sou um social-democrata. Ulisses Guimarães, candidato do PMDB, que muita gente achava, antes de começar a campanha, que ele seria o grande vencedor, pela sua atuação na campanha das diretas e depois como presidente da Constituinte, né? Só que, conforme a campanha vai se desenrolando e tal, as pesquisas, né, vão destacando aqui 2 nomes principais, 3 nomes. Fernando Collor, o garoto propaganda da Globo, né? O Lula e o Leonel Brizola, serão os 3 mais votados, né? Essa imagem aqui é do último debate, isso aqui do segundo turno já, tá, gente? Fernando Collor e aqui o Luiz Inácio Lula, bem jovem aqui ainda. E esse aqui, Boris Casoy, que apresentou um jornal, acho que na Gazeta, se não me engano, né? Isso aqui eu me lembro muito bem, tá, gente? Eu participei, assim, ativamente desse processo todo, como eleitor, como torcedor. Primeiro turno eu votei no Roberto Freire, no segundo turno, eu, evidentemente, votei no Lula, né? Então, início da campanha, destaque para Brizola e Lula. Crescimento espantoso de Collor com apoio da grande imprensa. Então, a TV Globo dedicava o seu jornalismo quase que integralmente a elogiar o Collor, né? Segundo turno vai dar entre Collor e Lula. 28% dos votos foram para Collor, 16% para Lula. Então vejam que aqui o Collor já teve uma votação. Para um político desconhecido no Centro-Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ele era conhecido em Alagoas, no estado que ele governava. Família dele lá muito poderosa, né? Família rica, de grandes fazendeiros e tal. Mas aqui no sul do país ele não era conhecido, é um ilustre desconhecido. Quem promoveu a imagem dele realmente foi a grande imprensa aqui do Sudeste, né? Collor representava os grandes empresários e setores rurais com apoio da imprensa. Lula, candidato dos setores populares organizados, sindicatos, partidos, partidos de esquerda, entidades estudantis, a UNE, por exemplo, a UBS, né? Apoiavam o Lula, faziam campanha para o Lula, enfim, a juventude, a ala intelectual, né? Tem uma coisa muito bacana também nessa eleição do Lula, que foi o jingle da campanha dele. Praticamente todos os artistas famosos, cantores famosos da época participam desse jingle. Não só cantores, como artistas de TV e tal, participam desse jingle. Vou ver se eu acho também. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá. Era emocionante, inclusive, a música, né, com tanta gente inteligente, intelectuais, artistas. O Lula aparecia ali com uma esperança para o futuro do Brasil, né? Enfim. No segundo turno, Collor vence Lula com 53%. Lula chega a ter 47% dos votos, ou seja, foi uma eleição bastante acirrada. E a manipulação do último debate. Então, esse aqui foi o último debate. Tá? Porque vocês sabem que hoje até a própria Rede Globo admite que editou depois o debate. Eles fizeram esse debate na sexta-feira, a eleição seria no domingo, né? Eles fizeram o debate na sexta-feira, que é o último dia de campanha. A partir de sábado em diante, não se pode mais fazer campanha. Inclusive o horário gratuito na TV acaba a partir da sexta-feira mesmo. Então o que fez a Globo? Esse debate começou, era mais de 10 horas da noite. Então assim, pouca gente assistiu. Só mesmo as pessoas que são muito ligadas à política, que gostam muito de política, é que ficaram para assistir. Então, a maioria das pessoas não assistiu.
E a Globo, que tinha o candidato dela de preferência, que era o Collor, o que eles fazem? Eles fazem uma edição do debate. Eu assisti esse debate, posso dizer para vocês, tá? O debate teve ótimos momentos do Collor e péssimos momentos do Lula, e teve ótimos momentos do Lula e péssimos momentos do Collor. Perguntas que puxavam o tapete de um, perguntas que puxavam o tapete do outro e tal, né? Enfim, mas o Lula teve momentos muito bons no debate, principalmente quando ele fala da defesa dos trabalhadores e tal, né? E quando ele joga para o Collor, por exemplo, que o Collor é defensor dos grandes empresários, dos latifundiários, enfim, ele teve momentos muito bons e o Collor também. O que faz a Globo? No sábado à noite, no Jornal Nacional do sábado, da véspera da eleição, a Globo dedicou o Jornal Nacional quase inteiro para mostrar o debate, para quem não pôde assistir, porque o debate foi muito tarde. Só que eles fizeram uma edição, mas tinha muita gente indecisa. E depois da edição do Jornal Nacional, que o mundo inteiro assiste, né? Aí os indecisos disseram, não, realmente, nesse debate, Collor mostrou que é muito melhor que o Lula. Então a Globo teve assim, uma participação fundamental na eleição do presidente Collor. Não só em promover a imagem dele, como depois nessa manipulação tosca. Se vocês fizerem uma busca na internet, manipulação do debate Collor e Lula, vocês vão ver que vai chover reportagem, porque é um assunto assim muito conhecido hoje, notoriamente, né, famoso por conta dessa manipulação que acabou decidindo as eleições de 89. E elegeu-se o nosso belo e garboso Fernando Collor de Mello, de 1990 a 92, apenas, né? O mandato dele deveria ser 90, 91, 92, 90, final de 93, ele governaria até finalzinho de 93, começo de 94, o Fernando Henrique se elegeu. Só que ele foi impeachmentado, ele foi cassado em 92, vocês vão ver aqui. Então, essa imagem do Collor, né, de presidente jovem, bonito, falava muito bem, né, tinha uma oratória impecável. Vou ver se eu acho o discurso de posse dele para mostrar para vocês também, que eu acho importante. Vocês vão ver que realmente dava para botar fé no Collor. Isso trabalhado pela imprensa, meus amigos, convence qualquer um, né? Então ele fez questão de mostrar essa imagem. Isso aqui foi mesmo depois de eleito presidente. Você já deve ter visto o Bolsonaro tentando fazer a mesma coisa, né? Andar de moto, andar de jet ski e tal, dizer que é atleta, seu histórico de atleta, meu histórico de atleta, se eu pegar a Covid, o meu histórico de atleta vai me dar no máximo uma gripezinha, tá ok? Então aqui, olha só, o Collor andando de jet ski, aqui correndo. Era muito comum ele aparecer com roupa de artes marciais, com kimonos e tal. Aqui andando num avião supersônico, pilotando um avião supersônico, quebrando a barreira do som. Então, quer dizer, ele queria passar uma imagem de super-herói, o homem que vinha para salvar o Brasil, uma espécie de super-presidente, né? Isso vai colando aos poucos, até que começam a aparecer os problemas, né? Até que começam a aparecer as denúncias, até que a crise econômica vai apertando. Promessas de um novo tempo. Todo mundo acreditava no presidente, até eu acreditei, eu não votei nele, mas o discurso de posse dele me deixou feliz. Collor promete colocar o Brasil no primeiro mundo. Em seu discurso de posse afirma que vai promover o livre mercado. Isso assustou um pouco, porque a ideia do livre mercado é aquela ideia do ultraliberalismo, né? A intervenção mínima do Estado na economia, o que tem sido já provado como um erro na América Latina inteira, né? Os países que adotaram o liberalismo estão lentamente voltando a ter um Estado mais interventor. Rígido no combate à inflação, intenso programa de privatizações e uma política econômica neoliberal. Isso aqui tudo é neoliberalismo, né? No discurso ele fala pouco disso, mas o governo dele vai dando mostras, né, de que ele caminha nessa direção aqui. Aí nós temos, então, é bom lembrar que Collor pegou o Brasil arrebentado, hiperinflação de mais de 2.000%, desvalorização total da moeda, salários baixos, desemprego, pouca produção industrial. E essa senhora, Zélia Cardoso de Mello, economista, professora e tal, depois casou-se com o Chico Anísio, né, foi mulher do Chico Anísio por um tempo, ela foi escolhida como ministra da Fazenda. E Collor lança, bem no começo do governo dele, o chamado Plano de Estabilização Brasil Novo, ou simplesmente conhecido como Plano Collor, né? Criação de uma nova moeda. Então, voltamos a ter o cruzeiro, o nome da nossa moeda volta a ser cruzeiro. Era cruzeiro, antigamente, né, na época do Império e tal, era R$1.000. O Getúlio é que criou o nome cruzeiro. Foi cruzeiro até o final da ditadura, né?
Depois, na época do Sarney, passou a ser cruzado. Cruzado novo. E agora volta com esse plano do Collor, volta a se chamar Cruzeiro de novo. Só depois é que vamos ter o Cruzeiro Real e finalmente o Real. E o plano do Collor consistia em congelamento de preços e salários. Para quem assistiu a aula até aqui, as outras aulas vão dizer assim, não vai dar certo. Congelamento de preços e salários não deu certo em nenhum dos planos anteriores. Por que que agora daria? Então, o Collor prevê ainda aumento de impostos, e aqui a grande mancada que eles deram. E dizia que o plano ia dar certo agora por causa disso aqui, presta atenção. Confisco da poupança e de aplicações financeiras em contas correntes que excedessem 50 mil cruzeiros. 50 mil cruzeiros não era muito dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, eu, professor pobre, humilde, eu tinha uma caderneta de poupança que tinha mais de 50 mil cruzeiros. Eu fui uma das vítimas do plano Collor. Eu tive o meu dinheiro confiscado. Confisco do dinheiro quer dizer, o governo recolheu, imagina as pessoas que tinham dinheiro lá no banco, pessoas que trabalharam a vida inteira guardando um dinheirinho para comprar uma casa, para comprar um terreno, para comprar um carro, o governo vai e toma seu dinheiro. Confiscou o dinheiro. Então, assim, é claro que o governo disse que ia devolver. Depois de 18 meses, depois de 1 ano e meio, o governo devolveria esse dinheiro corrigindo a inflação, né, pagando a chamada correção monetária, só que em 12 vezes, parcelada em 12 vezes. Depois de 1 ano e meio, devolveria em 12 vezes. Então, foi um desespero, foi uma loucura. E aí tinha pessoas que tinham dívidas para pagar, pessoas que tinham cirurgias marcadas e precisavam do dinheiro para pagar a cirurgia, pessoas que tinham vendido a casa hoje para comprar outra casa já, o negócio agendado, e enfim. E isso provocou uma celeuma nacional. Aquela grande simpatia pelo Collor sumiu no dia seguinte desse plano. Zélia Cardoso de Mello passou horas e horas na TV tentando explicar o plano que era necessário, exigindo dos brasileiros um sacrifício pessoal em nome do país e tal, né? Collor bloqueia dinheiro. Olha só, aqui já o jornal O Globo, sabendo que a opinião pública ia cair de pau em cima do Collor, eles já começam a fazer uma crítica ao presidente. Né? Então nós temos uma reação violenta da imprensa e da opinião pública. O presidente pediu ao povo sacrifício pessoal para sanar a crise financeira. Sempre o povo que tem que pagar. Né? Prometia cortar gastos públicos e demitir funcionários públicos. Médicos, professores e tal. Para quê, né? Programa de privatização de estatais. O Brasil mergulha na recessão. Ou seja, o governo Collor começa muito mal. Né? Queda no PIB, aumento do desemprego e alta da inflação, ou seja, todos os problemas que o Brasil tinha continuarão e alguns se agravarão. Fracasso do plano Collor leva à demissão da ministra Zélia Cardoso de Mello. Claro, né? Pouco mais de 1 ano. O novo ministro, chama-se Marcílio Marques Moreira, lança o plano Collor 2. Aí, é claro que veio na memória de todos os brasileiros, plano cruzado 1, plano cruzado 2, plano Bresser, plano Verão. Novamente, congelamento de preços e salários. Claro que não ia dar certo, né? Plano marcado pela redução nas tarifas de importação, principalmente de automóveis. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles vão lembrar muito disso aqui que eu estou falando. Conversem com seus pais sobre o confisco da poupança, essa coisa toda. A história é recente, né? Quando então ele libera as importações de automóveis, praticamente zerando as importações de algumas marcas, de alguns veículos, nós teremos uma invasão de carros importados no Brasil. Isso foi péssimo. O Collor ele diz o seguinte, ele justifica, né, essa importação quase que sem impostos, dizendo que os carros brasileiros eram muito ruins, que ele queria que o brasileiro pudesse comprar carro importado até para estimular a indústria nacional a produzir carros melhores, mais confortáveis. Ele chegou a dizer que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças. Ele tinha uma dose de razão, mas não era assim que se resolvia. Né? Por quê? Porque muitas indústrias automobilísticas passaram a vender menos e demitiram. Ora, você pega uma Volkswagen, uma GM, que passa a ter uma concorrência muito grande de automóveis importados, passamos a ter aqui um número muito grande de carros russos, para vocês terem uma ideia. Então tem uma marca russa chamada Lada, que era também uma carroça, mas era muito barato, e era um carro muito robusto, muito bom para andar nos buracos aqui, nas ruas esburacadas do Brasil. Então teve muita gente comprando aqui o Lada, né? E isso prejudicou a indústria automobilística nacional, gerando desemprego, inclusive, gerando queda na produção nacional de veículos. E a inflação continuava alta e a recessão aumentava. Pobre Collor, não vai durar muito, né? Denúncias de corrupção e o esquema PC.
Esse cara que aparece aqui é o irmão do Fernando Collor, chama-se Pedro Collor de Mello. E ele abre o bico, ele conta tudo. Mas antes do Pedro Collor, olha só o que acontece. O presidente da Petrobras, na época, chamava-se Luiz Otávio Mota Veiga. Ele denunciou ter sido pressionado por Paulo César Farias, abre-se um parêntese aqui. Paulo César Farias era uma espécie de Queiroz do Bolsonaro hoje. Ele era o tesoureiro da campanha, era o cara que lidava com o dinheiro da campanha do Collor. Eles eram amigos de longa data, ele já era aliado do Collor desde lá do governo de Alagoas, entenderam? Então, Paulo César Farias, tesoureiro da campanha de Collor, para que realizasse uma discutível operação que traria à empresa, a Petrobras, prejuízo da ordem de 60 milhões de dólares. Isso foi em outubro de 91. Okay? A denúncia surgiu em outubro de 91. Que ele estava fazendo essa pressão já vinha bem antes, né? Então tem uma série de denúncias, né, de algumas negociatas, assim. Uma negociata com a VASP, por exemplo, a VASP, Aviação Aérea de São Paulo, uma companhia aérea que tinha aqui, que faliu, né? Que a Petrobras emprestaria para a VASP 50 milhões de reais, 40 milhões seriam em combustíveis, né, para a VASP poder continuar voando, e 10 milhões em empréstimos mesmo, né, em dinheiro. E que esse dinheiro seria devolvido à Petrobras depois de muito tempo e tal. Então, por que o PC Farias fazia isso? Porque ele estava intermediando um negócio entre a VASP e a Petrobras. Ou seja, ele era uma espécie de lobista, um cara que, por ser amigo pessoal do presidente, ligado ao presidente, ele tinha acesso direto às grandes empresas estatais, como a Petrobras. Usar o dinheiro da Petrobras para ajudar uma empresa privada. Vocês vão dizer assim, parece que a gente já conhece essa história, né, professor? Claro, porque isso aqui é uma coisa antiga. Na época da ditadura militar fazia-se muito isso. É que na época não podia divulgar, né? Mas agora que a imprensa era mais livre, essas coisas começam a aparecer assim, em grande volume. Okay? Então, quando ele fazia esse tipo de intermediação no negócio, o PC Farias, como era chamado, Paulo César Farias, ele levava uma grana preta por fora. A empresa que era beneficiada pagava uma grana enorme para ele. E boa parte desse dinheiro que ele recebia, ele entregava ao presidente Collor. Então, a denúncia do Pedro, quando saiu a denúncia, a culpa caiu em cima do PC. O Collor disse assim, ele foi meu tesoureiro, mas eu não sei de nada, eu não tenho nada a ver com isso, né? Depois, em maio de 92, o Pedro Collor, irmão do presidente, e aí a denúncia tem um peso muito grande, porque é o próprio irmão do presidente que está dizendo, né? Numa entrevista à Veja, que essa, a capa é essa daqui que vocês estão vendo aqui na imagem, ele denuncia a existência do esquema PC. Não era só na Petrobras, tinha muita coisa que o PC fazia. Afirma que PC Farias era o testa de ferro do esquema, mas o principal beneficiário era o presidente. Olha lá, o nosso herói nacional era um grande corrupto, né? Que decepção para muita gente, né? Denúncias contra a primeira-dama, dona Rosane Collor. A Rosane Collor, ela era presidente da LBA, Legião Brasileira de Assistência, tá? E as denúncias é que muito dinheiro que o governo destinava à LBA iam parar no bolso dela, e dele, evidentemente, né? Uma cidade chamada Canapi, lá em Alagoas, fizeram lá uma investigação, descobriram que, não sei, muitos milhões na época de cruzeiros, aliás, bilhões talvez, né, foram destinados a obras de caridade em Canapi. E aí, quando eles vão investigar, eles descobrem que nem sequer existiam essas obras de caridade, né? Então, evidentemente, para onde foi esse dinheiro? Adivinha? Para o bolso dela e dele, do presidente, né? Collor tentou desmentir as acusações com discursos inflamados e a sua imagem vai se deteriorando. Isso depois de um ano e pouco de governo. Durou pouco a alegria, né? Esse aqui é o PC Farias, Paulo César Farias. Depois da cassação do Collor, começaram a descobrir que outros políticos de outros partidos estavam envolvidos no esquema. E ficaram com medo. Como a culpa estava caindo sempre em cima do PC, ele fugiu do Brasil e tal, depois acabou voltando, né? E como estavam com muito medo que ele abrisse o bico, ele acabou sendo assassinado em 1996. Mataram o PC Farias junto com uma namorada, uma amante que ele tinha, os dois foram mortos. Famosa também a história. Queima de arquivo, né? A Câmara dos Deputados instaura uma CPI para investigar as denúncias. CPI é a chamada Comissão Parlamentar de Inquérito. É também uma regra que foi criada pela Constituição de 88. Os deputados, quando eles formam uma CPI para investigar algum político, eles ganham quase que direito de polícia mesmo, de investigação, de levantar dossiês e tal, né? Apura-se vários casos de tráfico de influência, que é essa história do
do empresário mediar um acordo entre uma empresa estatal e uma empresa privada e ganhar dinheiro por fora, né? Superfaturamento de obras públicas e favorecimento de grandes empreiteiras, entre essas grandes empreiteiras, OAS, Odebrecht. Vocês vão falar assim, Camargo Correia. Ei, professor, nós já vimos esse filme. Claro, gente. Essa história da Lava Jato, das investigações sobre o Lula e tal, não é uma coisa de agora. Isso sempre aconteceu na história do Brasil, né? E continuou acontecendo durante o governo do Lula, é bom que se diga também, né? Só que para poder derrubar o Lula, eles acabaram... Como usaram isso para derrubar o Collor? Ou seja, o presidente só fica no poder enquanto a imprensa quiser. Quando a imprensa não quiser mais, derruba, né? Contas fantasmas do esquema são descobertas. No caso do Lula, eles não chegaram a encontrar nenhuma prova de que Lula estivesse envolvido diretamente nas falcatruas que aconteceu na Petrobras e tal, né? Não acharam nenhum telefonema, nenhuma conta fantasma, nenhum recibo, nenhum depósito, nada disso, né? PC Farias era acusado de sonegação fiscal, que a sonegação de impostos é a mesma coisa, e de falsidade ideológica. Encurralado, ele foge do Brasil. Ele conseguiu sair clandestinamente do Brasil, passou um tempo fora, né? A indignação geral fez surgir o movimento pela ética na política. Aí, os próprios meios de comunicação que haviam promovido a imagem do Collor vão começar a derrubá-lo. Então, devagarinho, ele vai perdendo aí a sua moral e tal, né? Engajamento de vários partidos políticos, PSDB, o Partido dos Trabalhadores, PDT, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, a Central Única dos Trabalhadores, ou seja, Collor estava na roça. A deposição dele seria uma questão de dias, né? E aí nós temos o famoso movimento dos caras pintadas. Olha que legal que é isso. No dia 13 de setembro de 92, num pronunciamento na TV, Collor convocou uma cadeia de rádio e TV para se pronunciar, para se defender das acusações. Ele jura a inocência e acusa os adversários de calúnia. Ah, estão querendo me derrubar. Convoca o povo para uma demonstração de apoio à sua pessoa. Ele pede que no domingo, esse pronunciamento foi acho que na sexta-feira, se não me engano. Então ele pede que no domingo todos saiam às ruas vestindo verde e amarelo. Ele queria, né, que a população mostrasse que ainda o amava, ele, o herói nacional, que andava de jet ski, etc. A população realmente saiu às ruas, mas só que ao invés de verde e amarelo, todo mundo vestido de preto, numa espécie de protesto mesmo contra o governo, né? Entre os manifestantes, muitos jovens estudantes e tal, com a cara pintada de azul, amarelo, verde, as cores da bandeira nacional. Esse é o famoso movimento dos caras pintadas, né? E a Globo tem uma influência muito grande nesse movimento, porque nessa época a Globo passava uma minissérie, estava apresentando uma minissérie chamada Anos Rebeldes, que falava da rebeldia dos jovens estudantes na década de 60, quando foi deflagrada a ditadura militar, né? E naquela época a música forte na época da ditadura, né, que os jovens saíam às ruas e tal, era uma música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Era a música que se cantava nas ruas, né? E agora, em 92, a música era uma música do Caetano chamada Alegria, Alegria. Caminhando contra o vento, sem lance, sem documento, sol de quase dezembro, eu vou... Enfim, fez muito sucesso Alegria, Alegria, né? Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. Tá, eu não sei a letra toda. E também não vou ficar judiando de vocês aqui cantando, né? Em 29 de setembro, Collor foi afastado da presidência da República, tendo sido aberto o processo de impeachment, como aconteceu com a presidente Dilma. A maioria dos deputados votaram pela abertura do processo e, enquanto o processo está acontecendo, o presidente é afastado por 90 dias, né? Se ele for condenado no processo, aí ele perde definitivamente o mandato. 29 de dezembro, com a certeza de que seria cassado, né? É óbvio que ele seria derrubado. Para não ser cassado, Collor renuncia ao mandato presidencial. Ele fez uma jogada, na verdade, para não perder os direitos políticos, né? Se ele fosse cassado, ele perderia os direitos por 8 anos. Então ele falou, vou renunciar, porque aí não perco os direitos. Mas ainda assim ele foi julgado, mesmo depois da renúncia, ele foi julgado e condenado, e ele perdeu os direitos políticos por 8 anos. A presidência passa a ser ocupada pelo vice do presidente Collor, até então um ilustre desconhecido, ninguém quase conhecia, Itamar Franco, que vai ser o nosso próximo presidente, né? Que vai concluir o mandato do Fernando Collor. Isso aqui são fotos dos caras pintadas, né? Vocês podem ver que a maioria são jovens, estudantes, a rapaziada mesmo. Se empolgou com essa história de derrubar o Collor, fora Collor, né? Pá.
campanha contra Collor, setembro de 92. Esse é o nosso Itamar Franco, o vice do Collor que assumiu o mandato. Tá? O que aconteceu de mais importante no mandato do Itamar Franco? Foi justamente o chamado Plano Real. Né? Isso aqui, olha, foi quando o Plano Real foi apresentado. Esse aqui é Fernando Henrique Cardoso, que foi nomeado ministro da Fazenda, ministro da Economia do governo do Itamar Franco. Né? Governo marcado por altas taxas de inflação e por denúncias de corrupção. Então, todas aquelas denúncias contra o Collor, elas continuavam, porque elas estavam enraizadas no governo, ministros envolvidos e tal. Recessão econômica e constantes trocas de ministros da Fazenda. Em maio de 93, lembrando que a gente teria eleições em breve, né? A partir de 94 nós teríamos eleições. Então, em maio de 93, assume o ministério o sociólogo, professor sociólogo Fernando Henrique Cardoso. FHC, como ele é mais conhecido, tinha a difícil missão de conter a inflação, que naquele ano atingiu 2.708%. Em dezembro de 93, FHC anuncia o Plano Real. Pessoal, sobre o Plano Real tem uma coisa muito interessante. Vocês sabem que o Plano Real foi, de todos os planos econômicos, desde o fim da ditadura, o único que deu certo. O Plano Real realmente estabilizou a economia brasileira, estabilizou a moeda, conteve a inflação. Foi um custo muito alto, principalmente para os trabalhadores, que tiveram, assim, o pior arroxo salarial da história. Muita gente passou fome durante os primeiros anos do Plano Real. Aquele sacrifício que se exigia do povo, né? Mais uma vez, se exigiu esse sacrifício. Mas o plano funcionou. Né? E o Fernando Henrique Cardoso, ele acabou sendo considerado o pai do Plano Real. Tem muita gente até hoje que fala, mas Fernando Henrique criou o Plano Real. Não criou. Isso aqui foi uma jogada política. Por quê? Olha só que interessante. Nessa época, o nome do Lula estava em alta. Assim, o Lula estava com uma moral muito grande, porque ele foi o adversário do Collor que quase chegou à presidência. E nesse período veio à tona toda aquela história da manipulação do debate. Muita gente dizendo, se a gente tivesse votado no Lula, teria sido melhor e tal. Né? Então, o Lula estava com muita moral. Era assim, quase certa a vitória dele nas eleições do final de 94. E aí, meus amigos, a direita brasileira, representada pela Fiesp, né, Federação das Indústrias de São Paulo, pela grande mídia, pela grande imprensa, Rede Globo, Estadão, Veja, Folha, etc., eles pensaram assim, nós precisamos achar um nome que possa concorrer com Lula. Nós precisamos de um nome de uma pessoa que seja séria, que não tenha nenhuma denúncia de corrupção, que seja uma pessoa inteligente. Alguém disse, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique já tinha sido candidato a prefeito de São Paulo, derrotado pelo Jânio Quadros, né? E só que para dar moral a Fernando Henrique, que também não era conhecido nacionalmente, esse plano que já estava sendo gestado, já estava sendo planejado há mais de um ano, eles vão, então, antes de criar o plano, de botar o plano para que todo mundo conhecesse, eles nomeiam o Fernando Henrique como ministro da Fazenda. E aí, então, o Plano Real começa a se desenrolar. Mas ele não era nem sequer economista. Como é que um cara que não é economista pode fazer um plano econômico, né? Então, o plano de estabilização econômica foi idealizado por vários economistas. Eu citei alguns aqui. Pércio Arida, André Lara Rezende, Pedro Malan, Edmar Baixa, etc. São grandes nomes aí entre os economistas liberais brasileiros, né? O plano seria implantado em duas etapas, já com o Fernando Henrique como ministro da Fazenda. Em março de 94, as eleições aconteceriam no final de 94. Lançamento da URV, a Unidade Real de Valor, né? Que era uma espécie de indexador, quer dizer, a URV valia $1. Então, como o dólar estava aumentando muito, quase todo dia, a URV mudava de valor todo dia. Quando você fosse comprar alguma coisa, o valor dessa coisa estava em URV. Aí você tinha que fazer a conversão. Você vai comprar um celular, por exemplo? Na época não se comprava celular. Você vai comprar um carro? Qual é o valor do carro? São tantas URVs, que significava tantos dólares. Aí você tinha que pegar o valor do dólar e multiplicar pelo cruzeiro, e calcular o valor em cruzeiro, para saber quanto você ia pagar em cruzeiro. Ou seja, o valor das mercadorias, bens, serviços e tal, mudava todo dia, porque o dólar subia todo dia, como hoje também. O dólar sobe, baixa, então tem um preço variável, né? Então, para corrigir diariamente os preços, salários e serviços. Então, a primeira URV, quando lançaram o plano, a URV valia 647,50 cruzeiros. Tá? Esse era o valor de $1 naquela época. Para comprar $1, você precisava 647 cruzeiros e 50 centavos. Equivalia a $1 em 1º de março de 94. Na segunda etapa, a URV,
que já estava valendo 2.750 cruzeiros, né? Isso foi em 1 de julho. Olha, aqui em março valia 647. Em julho já estava 2.750, uma URV. A URV passaria a valer, então, R$1. Ou seja, a moeda deixava de se chamar Cruzeiro. Aliás, quando eles lançaram o Plano Real, o Cruzeiro passou a se chamar Cruzeiro Real, né? Deixou de chamar Cruzeiro, passou a chamar Cruzeiro Real. E a partir de julho, então 1º de julho, cai a URV e o dólar e o real substitui a URV. $1 valendo R$1. R$1 valendo $1. Então nós teremos uma maxi desvalorização da moeda. Se você tivesse 2.750 cruzeiros reais, a partir do dia 1º de julho, você teria apenas R$1. Para cada 2.750 cruzeiros que você tinha apenas R$1. Então, evidentemente que essa moeda surgiu muito forte. É como se a gente tivesse dólares aqui. E o real vai ser atrelado ao dólar, valendo a mesma coisa que o dólar, durante muito tempo, quase todo o mandato do Fernando Henrique, do primeiro mandato. Nascia assim a moeda do real. O plano foi um sucesso de público, diga-se de passagem, porque a imprensa malhou muito em cima disso. O povo sentiu o preço do real, né? Porque as coisas ficaram realmente muito caras, o salário teve uma maxi desvalorização, né? Enfim, mas ao longo do tempo foi dando certo. A inflação foi controlada. Após lançar as bases do Plano Real, Fernando Henrique afastou-se do ministério. Ou seja, ele só ficou ali naquele momento para dizer, olha, eu sou o pai do Plano Real, fui eu que consegui resolver o problema econômico do Brasil. Isso vai dar a ele as credenciais para ser o principal candidato a presidente na próxima eleição, né? Aí ele foi substituído por Rubens Recupero e logo depois por Ciro Gomes. Um dos articuladores do Plano Real também, o Ciro Gomes, um dos responsáveis para fazer o Plano Real dar certo depois também, né? O Ciro Gomes foi ministro do Lula também durante bastante tempo. O Plano Real conseguiu conter a inflação sem precisar congelar preços e salários. E deu à FHC muita popularidade, claro, né? Depois de tantas tentativas, finalmente eles conseguem controlar a economia. Em outubro de 94, aconteceriam eleições presidenciais, no dia 3 de outubro, e essas eleições também em 2 turnos, né? Concorreram Fernando Henrique Cardoso, pelo PSDB, Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, Orestes Quercia, pelo PMDB, Leonel Brizola, de novo, pelo PDT, entre outros candidatos nanicos, né, menos expressivos. Aí você põe Emael, um democrata cristão, Levi Fidelix, Aerotrem. Impulsionado pelo sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso elege-se no primeiro turno. Aliás, as 2 eleições do Fernando Henrique, ele foi reeleito depois, no segundo mandato, também no primeiro turno. Um sucesso enorme. Sua posse aconteceu em 1º de janeiro de 95. Lula teria que esperar mais 2, esse mandato do Fernando Henrique, mais um para depois conseguir se eleger presidente.